Bem-vindo à lição 10. Tópicos avançados de Java Server Faces. Nesta lição, discutiremos o objeto FacesContext, que obtém todas as informações do contexto dentro da JSF. Veremos outro conjunto de componentes fornecido para uso neste framework, componentes validadores e para conversões de tipo. Aprenderemos como criar tais componentes e como desenvolver nosso conjunto de tags personalizadas, para que os componentes criados possam ser representados mais facilmente nas páginas JSP. Ao final desta lição, o estudante será capaz de conhecer a classe FacesContext, entender os componentes validadores e para conversão de tipo, criar componentes e como desenvolver um conjunto de tags personalizadas. Para cada view, fazemos uso dos elementos gráficos de JSF. Existe um modelo disponível em estrutura de árvore de componentes. A especificação JSF requer que todas as implementações armazenem uma estrutura de árvore de componentes dentro do objeto FacesContext. Essa estrutura permite aos desenvolvedores o acesso a todos os componentes de interface do usuário e suas informações. Existem diversas possibilidades que podemos empregar este tipo de acesso à árvore de componente. Através da programação, adicionar componentes dinamicamente para a camada view, mudar ou adicionar componentes de conversão, validação ou remover componentes. Frequentemente, usamos esta capacidade para um redirecionamento de tela dentro do framework. Isto pode ser feito modificando a árvore de componente corrente que é acessada pelo usuário, pela árvore de componente situada em outra página. Passaremos agora para o NetBeans. O método createView cria uma cópia da árvore de componente que compõe o target page e o coloca como a árvore de componente corrente. Uma vez que o framework exibe o conteúdo novamente, este exibirá o conteúdo da página. O objeto ExternalContext, acessível pela classe FacesContext, permite acesso ao ambiente do framework corrente. Em nosso caso, uma aplicação web permite o acesso ao objeto de HTTP Servlet Request, representando o requerimento corrente, um map do objeto armazenado na seção de usuário, como também o objeto Servlet Context, representando o contexto da aplicação web. Passaremos agora para o NetBeans. Observe o método example. Infelizmente, não existe nenhum modo para o acesso direto do objeto HTTP Session associado com a sessão. Entretanto, os objetos armazenados dentro deste podem ser acessados por um objeto do tipo map, do seguinte modo: mapSession igual a context.getExternalContext.getSessionMap. Observe agora o método request. Para recuperar o servlet context representado na aplicação, podemos utilizar a seguinte instrução: servlet context, context.getExternalContext, getContext. Uma vez que temos acesso a estes objetos, podemos então fazer uso de outras técnicas de programação web. JSF também reconhece a necessidade de validação e fornece um conjunto de validadores que podemos utilizar em nossa aplicação. Também fornece vários caminhos para unir o código de validação nos componentes de entrada de dados. Existem em JSF 3 validadores padrões: Double Range Validator, verificar se o valor do campo de entrada pode ser convertido para um tipo double. Length Validator, verificar se o campo de entrada pode ser convertido para uma string. Long Range Validator, verificar se o valor do campo de entrada pode ser convertido para um tipo long. Passaremos agora para o NetBeans. Para fazer uso dos validadores padrões, é tão fácil quanto inserir a tag JSP para o validador dentro do corpo do componente de entrada, para ser validado. Os validadores padrões são bastante limitados em relação ao que podem realizar. Provavelmente, necessitaremos criar determinados códigos de validação em nossa aplicação, para verificar estes dados corretamente. Existem os seguintes caminhos para definirmos isso: estender a classe do componente gráfico, que aceita a entrada de forma que anulamos seu método de validação, criar um método de validação externa, criar nossas implementações validadoras separadas,
registrá-las no framework e então inseri-las no componente gráfico. A criação de um método de validação externa é um procedimento semelhante ao criar um método application, que lidará com eventos de ação. Precisamos também criar um método para obter um conjunto de regras dentro de um Java Bean administrado pelo framework e depois ligar esse método ao componente gráfico apropriado. O método criado deve ser ajustado conforme as seguintes regras. O método deve ser declarado como public e com um tipo de retorno void. Não existe nenhuma limitação para o nome do método. Devemos obter os parâmetros na seguinte ordem: objeto, FacesContext, componente, input e um object contendo o valor. Deve ser declarado um retorno para validatorException. Passaremos agora para o NetBeans. Para criar um método de validação personalizada para o nosso campo de senha no exemplo anterior, para aceitar somente letras e números alternados. A assinatura do método seria similar à descrita neste exemplo. A tag hMessage exibe as mensagens apenas para um componente específico, indicado pelo valor do atributo. Podemos também especificar a classe de estilo CSS, que será aplicada à mensagem. Uma tag hMessages exibirá todas as mensagens disponíveis para todos os componentes na página. Em termos de implementação de um método interno, não é diferente de uma implementação de um validador, separado por um método de validação externa. O que diferencia esses dois está no modo como são utilizados. O método de validação externa é usado mais para a validação de um código específico, por um componente em particular, enquanto uma implementação separada do validador é usada para conter um código de validação, com propósito comum e será extensivamente reusada por toda a sua aplicação ou outras aplicações. Passaremos agora para o NetBeans. Para usar um componente de validador personalizado, devemos primeiro registrá-lo para ser reconhecido pela JSF. Isso é realizado colocando uma entrada de configuração no arquivo facesconfig.xml. Os componentes de conversão são outros importantes componentes do conjunto fornecido pela JSF. Oferece uma solução para um problema básico dos programadores web, como converter os valores dados pelo usuário de sua representação de string nativa em um formato ou tipo apropriado usado internamente pelo servidor. Também são bidirecionais. Tipos int podem ser usados para mudar, como dados internos e expostos para o usuário final. Os componentes de conversão são associados para introduzir tipos, fazendo uso do atributo de conversão embutido em alguns dos componentes de entrada fornecida pela JSF. O DateTime Converter pode ser usado para converter dados de entrada em instâncias de Java UtilDate. Ele provê atributos com os quais o desenvolvedor pode especificar o formato usado na conversão. É importante notar que o formato especificado é obrigado somente quando o usuário fornece seu dado de entrada. Passaremos agora para o NetBeans. Vamos realizar um exemplo de utilização do DateTime Converter. Primeiro, criamos uma aplicação web em branco, pronta para a JSF, como nas instruções das lições anteriores. Vamos iniciar criando um simples Java Bean, que irá guardar a data que iremos inserir depois. Então, vamos adicionar suas configurações iniciais no arquivo facesconfig.xml e, por fim, criamos o arquivo JSP que irá gerar a view. Outro componente de conversão especial que iremos ver é o Number Converter. Este componente de conversão é usado para converter números ou obrigar formatações especiais. Uma coisa importante a ser ressaltada ao utilizar o Number Converter, como no DateTime Converter, qualquer padrão ou símbolo indicado nos atributos são obrigatórios como regras para o usuário. Se os dados de entrada do usuário não seguirem o padrão ou não indicarem símbolos requeridos,
um erro de conversão irá ocorrer e o processamento de dados será paralisado. Passaremos agora para o NetBeans. Podemos criar também um exemplo para o Number Converter, de modo semelhante ao que fizemos com o DateTime Converter. Componentes de conversão customizados podem ser criação de uma classe que implementa a interface Converter. Esta interface define dois métodos, getAsObject e getAsString. Passaremos agora para o NetBeans. Nossa tarefa neste método é consistentemente converter a entrada string em um objeto double, não importando quando o número é apenas numérico ou com símbolos agrupados. O método getAsString faz conversões bidirecionais. Ele dita a representação em string do dado interno relevante. O conceito por trás da implementação deste objeto é mais simples do que a do método getAsObject. Depois de termos criado o componente de conversão customizado, um dos primeiros passos que teremos que tomar é configurar o framework para que, então, ele possa reconhecer sua existência. Isto é feito adicionando uma entrada de configuração no arquivo facesconfig.xml. Passaremos agora para o NetBeans. Entradas de configuração para componentes de conversão aparecem depois de todas as entradas de validadores, mas antes das entradas dos JavaBeans gerenciados. Depois de termos criado uma entrada de configuração para o componente de conversão, a utilizaremos para o nosso elemento de entrada, facilmente especificando o ID do componente de conversão em uma tag fConverter. Nesta lição vimos FacesContext e a árvore de componentes, FacesContext e o External Context, validadores, conversores, registrando tratadores de ação. Os seguintes parceiros tornaram o JEDI possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.